Para começar, hoje então eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu costumo falar em outras palestras. Quem já viu esse ano alguma dessas palestras aí vai ver que é um pouquinho repetido, mas a gente vai ter só essa introdução, né, que é mais esse assunto, e depois a gente vai ter o Adriano da Underman aqui falando sobre coisas muito legais que estão mudando no mundo da compra da mídia. Tá? Para falar um pouquinho de Data Driven Marketing, ou seja, marketing guiado pelos dados, eu vou fazer um panorama do que a gente tem hoje acontecendo entre agências, relacionamento com campanhas e mídia. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Alguém pode me falar? Mad Men. O que é Mad Men? Mad Men é uma série da HBO que retrata a publicidade dos anos 50. Né? E por que eu trouxe aqui para a gente ilustrar um pouquinho? Eu trouxe aqui para a gente ilustrar porque, olha o cenário em que eles estão. Alguém me diz? Alguém está percebendo? Um bar? Um bar. Né? Tem um copo, tem um uísque ali, tem um cigarro na mão, tem um martini. E se vocês assistirem a série, quem já assiste a série aqui, quantos aqui já conheciam? Pouco, mas nem tanto, enfim. Quem assiste a série aqui já pode perceber que as aprovações de campanha, as ações que são feitas, os projetos que são feitos, são muito baseados no quê? Nas relações que as pessoas têm umas com as outras, na subjetividade, naquele famoso QI, né? Quem indica, quem quer trabalhar no mercado de publicidade até tem um pouco desse estigma de, olha, quero trabalhar no mercado de publicidade, mas eu preciso de QI, preciso de quem indica, né? Quem indica para trabalhar hoje em dia. E isso foi um estigma que foi carregado ao longo dos últimos anos e hoje em dia tem mudado um pouco. Né? Mas quem assiste a série vê que realmente as decisões são tomadas baseadas no quê? Em drinks. As pessoas tomam uísque na agência, na década de 50, 60. Até pouco tempo atrás também era assim, né? Se a gente começar aqui no ano 2000, um pouquinho nos anos 90, qualquer agência brasileira funcionava bem parecido. Era muito mais no relacionamento humano, muito mais no que as pessoas gostavam umas das outras, do que propriamente no, enfim, baseado em metas, em objetivos e afins. Só que a gente vê que, hoje em dia, isso está em declínio. Está em declínio por quê? A gente recebe, hoje em dia, muita pressão por resultados, né? Quem trabalha hoje aqui em agência tem pressão o tempo todo pelo lado do cliente, quem trabalha em cliente tem pressão o tempo todo porque o presidente tem meta e ele não vai ganhar bônus se ele não cumprir a meta, e a gente precisa correr atrás desses resultados. Então não dá mais para a gente ficar só comprando coisas ou só fazendo projetos porque a gente gosta de alguém. A gente tem que fazer o que dá certo. E é por isso que a gente fala que esse mundo do Mad Men está caindo. Mas se ele está caindo, o que está surgindo? Opa, a gente está chegando na era do que eles chamam de Math Men. Tem um jornalista americano que fez essa pegadinha, né? E está o link do artigo aqui que ele fez, quem quiser ler na íntegra. Mas a gente começa então a mudar do Mad Men para Math Men, e eu costumo chamar isso de a revolução dos nerds. Porque é mais ou menos esse perfil novo que está trabalhando nas agências, está trabalhando nas consultorias, está trabalhando hoje nas áreas de marketing e comunicação. E o que isso tem de diferente? Tem que essas pessoas elas são muito mais analíticas, elas são muito mais imersas em tecnologia, elas incluem mais tecnologia e outros assuntos um pouco mais nerds na área de marketing, na área de negócios, na área de comunicação. E isso acaba deixando o perfil das agências diferente, o perfil das áreas diferente. Né? E aí eu mostro para vocês outra série. Quantos conhecem essa daqui? Muito mais, né? Geralmente é essa percepção que a gente tem quando a gente fala de Mad Men e Big Bang Theory. Né? The Big Bang Theory é uma série que provavelmente há uns 10 anos atrás teria muito problema para fazer sucesso. Né? Hoje em dia, ser nerd é cool. Né? Essas pessoas que estão lá como personagens, um é doutor, outro é PhD, o outro, enfim, é pesquisador, outro é físico, enfim. Cada um tem uma formação um pouco mais nerd diferente, mas todos eles, o que eles têm em comum? Eles são melhor informados, eles estudam muito. E a gente começa a ver isso acontecer nas agências, começa a ver isso acontecer nas áreas de marketing. As pessoas que são altamente especializadas e que trabalham com estatística, trabalham com matemática, trabalham com tecnologia. Né? Lá na empresa que eu trabalho, no Grupo Digital Inc., a gente tem perfis muito diversos. Tem sociólogo, economista, psicólogo, tem engenheiro da computação, tem administrador, tem, enfim, todo o perfil, tem até nutricionista, tem engenheiro de alimentos. Né? E o que eles têm em comum? Esse perfil analítico, esse perfil de conseguir analisar dados e conseguir planejar resultados de uma maneira eficiente. Né? Isso é bem legal a gente falar, porque são pessoas que estão, hoje em dia, mais próximas do marketing e não estariam. As pessoas falam, vou contratar alguém para a área de marketing, você vai lá na faculdade de publicidade. Na faculdade de publicidade você pouco tem informação em pesquisa, pouco tem informação em número. E isso vai começar a mudar aos poucos. Até porque marketing, lembra do Kotler, né?
O Kotler era pura administração, era puro número. Ele falava muito de resultado. Só que ao longo dos anos aí, marketing começou a ser sinônimo de comunicação. Comunicação é uma coisa, marketing é outra, né? Comunicação é a parte da criação, comunicação é a parte dos projetos de propaganda e afins, enquanto que marketing é essa parte que mexe muito mais com o resultado. É isso que a gente está falando. E aí a gente começa a ver nas salas de decisão, nas salas de reunião, isso aparecer cada vez mais. Decisões baseadas no quê? Em dados. A gente começa a ver grandes decisores, grandes diretores, grandes VPs, que eles têm metas para cumprir e eles vão decidir com a agência o que vai ser feito baseado nisso aqui, baseado no que a gente tem de número, baseado no que a gente está gerando de resultado real para ele. Eu já participei de algumas reuniões em que o diretor virava e falava assim, eu vou aprovar essa campanha de mídia, por quê? Porque minha filha gostou. Né? Aí você fala, mas que diabo? Aí eu ouvi um caso recente, foi semana passada, semana retrasada, que me falaram assim, olha, a gente na agência mandava para o cliente aprovar, e o cliente sempre demorava um dia como? Sempre no dia seguinte que ele aprovava. A gente foi perguntar para ele, mas por que você demora até o dia seguinte para aprovar? Aí ele falou, vou falar a verdade para vocês, é que é minha mulher que aprova. Ele levava para casa para aprovar. Né? E aí eu acho que, enfim, a melhor solução seria até chamar a mulher dele para a reunião, né, porque agiliza um pouco. Mas, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essas decisões que eram muito subjetivas por gostar ou não gostar, está cada vez mais difícil. Como é que o cara vai justificar que ele está escolhendo uma peça de campanha porque ele achou bonitinha? Ele não pode escolher isso, ele tem que escolher aquela que vai vender mais. Não aquela que tem a modelo mais bonita, não aquela que chama mais atenção, mas aquela que gera maior resultado. E a gente começa a ver isso aqui mudar nos últimos anos. Não é recente, não é de 1 ano para cá, é de 10 anos para cá. Isso é um processo longo. Né? E a gente começa a ver. Quantos aqui tem alguma meta no trabalho ou tem que cumprir alguma meta? Olha, tem várias pessoas que têm metas definidas. Quantos aqui passam por algum processo de avaliação de performance ou desempenho na carreira? Cara, isso aí, alguns anos atrás, você não tinha quase ninguém com meta. Você trabalhava por trabalhar, era quase que um cargo público, né, que você fica ali eternamente. Hoje em dia as pessoas têm meta, se não cumprir, elas têm que, enfim, agilizar isso daí. Né? Então a gente tem isso aqui acontecendo cada vez mais e o marketing começa a ficar mais nerd, mais automatizado, mais evoluído. A gente começa a ter plataformas que analisam o que a gente está fazendo, que precisam ser mais complexas, precisam ser mais completas, para a gente conseguir ter a visão geral do resultado. Esse aqui é um exemplo de uma ferramenta americana que consegue juntar vários tipos de veiculação, search, mídia display, mídia offline, mídia televisão digital, numa plataforma só para fazer essas correlações malucas, né? E você conseguir tomar decisões um pouco mais fundamentadas. Mas por que está assim? Porque é essa relação que a gente tem com o consumidor hoje. Antes você tinha planos de mídia que eram um pouco mais reduzidos ou enxutos, porque você tinha, enfim, uma programação que considerava algumas redes de TV, algumas revistas, e você cobria praticamente o Brasil todo com isso. Hoje em dia, se você vai fazer um plano de marketing, você vai ter que incluir pelo menos tudo isso. Né? Inclusive até música, a gente coloca música aqui, parece brincadeira, mas, cara, já pensaram que a Coca-Cola colocou aquela música da Copa na cabeça de todo mundo durante a última Copa e virou até top música mais pedida nas rádios? Não era um conteúdo que surgiu naturalmente, aquilo lá foi produzido como marketing. Né? Então, a Coca-Cola trabalha também com conteúdo, para gerar conteúdo que não necessariamente é uma veiculação de mídia tradicional. Eles geraram uma música que pegou tanto, que era pedida nas rádios, participou de vários rankings, né, como a mais tocada e afins. E aí a gente tem um etc. aqui, né? Emerging Technology. Tudo que aparece de novo sempre tem alguma mídia, alguém vendendo um espaço naquela mídia. Até aqueles arzinhos que saía na estação de metrô, né? Que eles projetavam propaganda de aspirina ali no metrô, numa cortina de fumaça. Olha que maluco isso. Né? Então, começa a aparecer vários tipos de relação consumidor que não tinha antes, e a gente precisa integrar tudo isso. A gente precisa falar a mesma língua. Não dá mais para a gente separar ou trabalhar separado. Né? E é por isso que a gente tem hoje nesse cenário mais tipos de mídia, mais formatos, mais jeitos de comprar, né? Mais opções tecnológicas, mais segmentações, mais métricas, mais decisões a tomar. E essas duas últimas coisas estão muito ligadas. Quando a gente precisa tomar mais decisões, a gente precisa de mais métricas para decidir. Precisa dar suporte a essas decisões. Né? E é por isso que a gente vem falar bastante aqui de métricas. Aí, quando a gente fala de colocar esses canais para serem integrados, a gente fala de usar dados para colar eles. A gente fala de usar métricas para coordenar eles de uma forma, né, que funcione. Comunicação integrada também não é uma disciplina nova, já é uma disciplina que se discute há bastante tempo, mas ainda está
amadurecendo, principalmente no meio digital, porque a gente precisa integrar muita coisa hoje em dia, né? A gente precisa integrar social, precisa integrar search, a gente precisa integrar media display, precisa integrar tudo que a gente tem no mundo digital hoje para fazer de uma forma que funcione. Não adianta a pessoa ver uma campanha no comercial, procurar no buscador e não achar. Não adianta fazer uma campanha nas redes sociais e não estar linkada com o conteúdo que está no site, né? Ou ela ser mal atendida no call center ou não ser a mesma empresa que atende. A gente precisa integrar tudo isso e, para isso, a gente vai usar muito dado e muita métrica, muita informação. Esse aqui é um exemplo do que a gente tem de empresas pequenininhas, tipo IBM, Adobe, Google, tudo com faturamento acima de 100 bilhões, pequenininha, né? E as soluções que eles já têm para trabalhar com marketing digital. Não é nem com métrica só, é com marketing digital, porque as ferramentas de métricas, hoje em dia, elas são quase que o ponto de partida para todas as outras integrações. As integrações que fazem o gerenciamento de search, gerenciamento de social e afins, estão hoje integradas nessas ferramentas de métricas. É de lá que você opera tudo o que está acontecendo no marketing. É mais ou menos isso aqui, né? É o cockpit. A ferramenta de Web Analytics, a ferramenta de métricas hoje é o cockpit de tudo que está acontecendo. Lá você tem basicamente tudo isso de informação, né? Quando você entra no Google Analytics, ou no Site Catalyst, ou no IBM Core Metrics, ou qualquer outra ferramenta, parece isso aqui, não parece? Parece um gigantesco dashboard. E quando a gente fala disso, é fácil a gente pilotar um avião? De maneira alguma, né? Tipo, tem alguém que pilota avião? Olha, tem um, cara. Você pilota por bastante tempo? Pouco tempo. E você usa todos esses controles aqui? Pilota avião pequeno. Mas quantos botões você tem que apertar ali para ele levantar voo? Bastante, né? É a mesma coisa com Web Analytics. A gente tem muita coisa para apertar e para a gente começar a tocar as nossas campanhas e tocar os nossos projetos, né? E é por isso que a gente fala que a gente precisa investir muito em educação. O fato da gente estar lotando uma sala de evento aqui sobre métricas, isso é muito legal, cara. Porque é um assunto complexo, a gente precisa discutir, a gente precisa mostrar as melhores práticas. Quando a gente fez essa programação de hoje, a gente trouxe pessoas que estão praticando tudo isso e falando sobre tudo isso, e estão fazendo tudo isso. Então, anotem o que eles estão fazendo e troquem ideias com eles, anotem os contatos e vamos continuar essa conversa, porque a gente precisa estudar muito, é um assunto complexo que não aprende na faculdade, a gente vai aprender depois, e a gente precisa investir muito em treinamento. Tá? Essa aqui foi uma pesquisa que o IAB fez no ano passado, que descobriu que das 500 maiores empresas do Brasil, a gente entrevistou 200, e metade dos profissionais que eram responsáveis por métricas nessas empresas tinham dificuldade para entender os dados. Ou seja, você ia confiar num piloto que está subindo um avião, que fala, olha, eu não sei para que funciona esse botão direito, né? É um pouquinho complicado. E aí a gente fala hoje de mídia offline ou de integração de canais, e a gente está falando basicamente de mídia online, né? De mídia digital. Por quê? Hoje tudo é digital. A gente vai no supermercado, está digital, a gente vai no shopping, está digital, a gente vai ler uma revista, você pode ler ela digital, você vai no elevador, você fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Então, praticamente, mídia offline e online não tem mais divisão. É uma coisa só. Algumas são conectadas, always on, outras não estão conectadas, mas algumas coisas você consegue medir mesmo que não estejam conectadas, como, por exemplo, a TV. Você acha que os consumidores esperaram surgir a Smart TV para, na hora da novela, eles tweetarem oi, oi, oi? A TV já está conectada, e as pessoas não perceberam isso. A TV já está interativa, só que ela está sendo interativa por outro meio, por outro dispositivo. As pessoas estão, né, retweetando isso, ou estão falando tudo isso pelo quê? Pelo tablet, pelo celular e afins. E aí a gente começa a falar que não tem mais essa barreira. Marketing digital não é marketing digital, é apenas marketing. Tem algumas empresas que fazem puramente marketing digital porque é o principal canal deles. A agência de viagem, por exemplo, a agência de viagem não sobrevive hoje sem internet. Então, eles fazem marketing, só que internet é o principal canal. A gente não pode mais dividir isso, a gente tem que trabalhar junto, as equipes têm que trabalhar, né, bem coesas. Você está fazendo uma ação no Big Brother, você tem que colocar no search um receptivo, porque alguém vai procurar o que você está fazendo lá, né? E aí a gente fala que dirigir um projeto sem métricas é mais ou menos isso aqui, a gente não sabe para onde vai. É muito importante a gente colocar métricas e é muito importante a gente guiar as compras de mídia e afins por isso, né? E se a gente não planejar direito, é assim que a gente vai ficar. Quantos aqui entram no Google Analytics e se sentem assim? Né? Tem 143 relatórios padrões no Analytics. Você entra e fica navegando e brincando, né? Parece até um playground para quem gosta, né? Nerdinho de plantão, então, né? Adora brincar no playground do Analytics. Só que se a gente não focar, a gente vai acabar igualzinho essa mulher, né? E a gente precisa focar para conseguir escolher as métricas certas. E escolher as ferramentas também, né? Tem muita coisa disponível. Eu trouxe para vocês uma listinha aqui, para vocês depois já começarem a testar. A gente vai ter palestra hoje à tarde com a Naveg, vai ter gente demonstrando aqui site apps, vai ter gente falando de várias outras coisas aqui e outras ferramentas, né, além dessas. Mas eu separei essa listinha aqui para vocês porque todas essas ferramentas que eu mostrei têm solução para tudo isso
e ou é grátis ou tem plano com menos de $50. Dá para a gente começar amanhã a já trabalhar com isso, né? Então, era um pouquinho isso que eu queria falar e só dar um recadinho para vocês que é, cara, se a gente trabalha com métricas em todos os projetos, a gente começa a ter essa importância do resultado no projeto, a gente começa a fazer com que todas as equipes, todas as pessoas que estão envolvidas olhem para o mesmo lugar. Não é a criação correndo para fazer a melhor criação do mundo e, né, tipo, qualquer que seja o resultado. Não é a área de desenvolvimento fazendo o site que eles mais gostam em tecnologia, mas não se preocupando com o resultado. É todo mundo falando, olha, eu vou fazer um banner que vende mais, eu vou fazer um site que vende mais, eu vou fazer isso que vende mais, ou que constrói melhor a marca, ou que gera mais engajamento, mas todo mundo vai estar olhando para o mesmo resultado. Por isso que é tão importante a gente alinhar tudo isso, planejar tudo isso, porque todo mundo vai estar olhando para o mesmo lugarzinho. Tá? Eu vou encerrar aqui, por favor, anotem os contatos aí para a gente falar depois, e vou chamar agora o Adriano Henriques, que ele é head de inteligência de canal e de consumidor lá na Underman. Tem coisas muito legais para falar sobre como isso está impactando hoje o cenário de compra de mídia, como está diferente, né? Bem-vindo, Adriano. Salva de palmas. Bom dia, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar com essa área de Data-Driven Marketing, Analytics, começo da década de 90, antes do GA. A gente analisava log de call center, log de servidor, e eu fiquei trabalhando nisso aqui no Brasil até 2002, quando eu recebi um convite da BBDO para trabalhar com isso nos Estados Unidos. Fui para lá, depois fui para a Europa pela própria BBDO, e na Europa me tornei sócio de uma consultoria em Customer Intelligence, na Espanha. Voltei da Espanha no ano passado. Vocês podem imaginar por quê. Eu recebi um convite da Underman para montar essa área de inteligência. Nesses quase 20 anos, eu aprendi uma coisa. Você tem que estar perto do coração do negócio, se você trabalha com Analytics, a ponto de que você possa afetar a tomada de decisão, ou o teu trabalho não vale nada. A área de inteligência da Underman, a gente montou em função dos produtos da agência. Então, a agência tem um produto importante, que é criação e planejamento, e tem um outro produto importante chamado compra de mídia. A gente montou uma área de inteligência de clientes, de Customer Intelligence, e de inteligência de canais. Hoje, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz em inteligência de canais, como isso funciona na prática. Acho que é uma das áreas do marketing, a compra de mídia, onde a Analytics está tendo uma maior influência. Eu não sei se vocês todos conhecem esse filme. Quem é que conhece esse filme? A história que ele conta, que é uma história real, é exatamente o que está acontecendo no processo de compra de mídia online hoje. Até que o personagem do Brad Pitt, que eu não me lembro o nome agora, dirigindo um time de beisebol de Oakland, começou a avaliar os jogadores por meio de estatísticas, com o suporte de um nerdzinho de plantão chamado Peter Brand. Até que ele começou a fazer isso, as compras e vendas de jogadores, que são a chave do beisebol, eram baseadas em intuição, em conhecimento, às vezes funcionavam, às vezes não. Ele começou a analisar profundamente qual era a performance de cada jogador e conseguiu descobrir que jogadores estavam subavaliados e superavaliados no mercado. E assim ele comprou um grupo de jogadores que eram subavaliados, mas que performavam bem, e levou o seu time quase ao final da liga. No ano seguinte, o Boston Red Sox tinha um técnico que começou a usar, começou a ter acesso a esse tipo de reporte, mas na final, na última rodada, ele optou por colocar o jogador em que ele confiava, ou que os assistentes dele tinham recomendado, ao invés de colocar o jogador recomendado pelos modelos estatísticos. Ele perdeu a final. No ano seguinte, esse técnico não estava mais lá, e num modelo de escolha de jogadores baseado em análise, o Red Sox foi campeão depois de 50 anos. O que está acontecendo com mídia hoje é essa quebra de paradigma. Até hoje, a compra
de mídia era feita por compra de espaços. Eu compro um banner da mesma maneira que eu compro 30 segundos na Globo ou que eu compro um espaço no jornal. Normalmente, pelo menos para grandes marcas, essa compra é negociada em pacotes anuais, para que eu consiga um desconto no preço da mídia, eu consigo comprar a mídia barato. E eu falo com todo mundo, indistintamente, eu passo a mesma mensagem para todo mundo. Essa é a compra de mídia tradicional. O que a gente está vendo hoje é que existem ferramentas e tecnologias que nos permitem comprar a mídia online impressão a impressão. Eu só pago por aquilo que eu vou usar. Mas, para que eu saiba o que comprar e o que não comprar, eu preciso de dados. Com esses dados, eu construo audiência, e uma audiência pode ser, por exemplo, um retargeting, gente que visitou o meu site, mas pode ser muito mais complexo que isso. Pode ser gente que visitou o meu site e visitou também um conteúdo sobre um assunto de interesse de um parceiro de dados meu, é homem e tem entre 25 e 35 anos. Eu posso construir uma audiência tão segmentada quanto isso e comprar somente as impressões dessa audiência. Como é que isso funciona na prática? Existem as chamadas ad exchanges, que são mercados de compra e venda de impressões. Elas funcionam mais ou menos como bolsas de valores. Os veículos disponibilizam inventário normalmente excedente dentro dessas bolsas. Lá fora, eles já disponibilizam algum inventário premium somente para anunciantes selecionados dentro de private exchanges. As empresas que gerenciam esse tipo de compra, na Underman a gente montou uma trading desk, uma mesa de compras para gerenciar isso. Elas têm acesso tanto a provedores de dados que vendem informação capturada do veículo, quanto a bases de dados do cliente, a base de dados de navegação do site, e todas essas informações numa plataforma de compra de mídia, que a gente chama de DSP, de Demand Side Platform, permitem que você escolha, impressão a impressão, o que você vai comprar e o que não. Quem aqui já ouviu falar de DSP? Quem aqui já ouviu falar desse modelo de compra programática de mídia? Legal. Google, pesquisem. Tem muito material na Forrester. No site da Forrester tem uma analista chamada Joanna O'Connell, que só escreve sobre isso. Alguns dos artigos são públicos. Acho que o principal é o seguinte: quando você trabalha em analytics, no modelo de compra de mídia tradicional, você produz um reporte que vai ser lido por alguém que pode ou não tomar uma decisão em cima da informação e do insight que você produz. Nesse processo aqui, não é assim. Quem toma a decisão de compra de mídia é a pessoa de analytics. Não tem a negociação em cima dela, não tem o pacote, não tem a compra vinculada ou bonificada. Cada impressão só é comprada se ela entrega o resultado. O teste você faz em 10 minutos. Eu mudo a impressão, eu mudo o valor que eu estou pagando por esse segmento e vejo a resposta. Se funcionou, continua. Se não funcionou, não continua. Volto àquilo que eu disse antes. Analytics se torna relevante se você está perto dos centros de decisão. Ele é mais relevante ainda quando você consegue o poder de tomar a decisão. Então, o que a gente vê, o processo, como é, passo a passo. A gente define audiências, que são conjuntos de consumidores, pelo comportamento online dele. Então, hoje em dia, se você buscou um produto no Buscapé, essa informação é empacotada e vendida por um provedor de dados, e eu consigo comprar mídia só de quem buscou tablet no Buscapé nos últimos 30 dias. E não preciso comprar mídia do Buscapé, posso comprar mídia em outros lugares, na Google Ad Exchange. Ou eu posso buscar as pessoas que visitaram o site da Vivo e buscaram por plano pré-pago e oferecer para ela um celular com um plano pré-pago incluído dentro das propriedades da Microsoft. Então, o processo é, a gente monta segmentos com base em informação geográfica, com base em informação demográfica, com base em informação comportamental. Cada um
desses segmentos é acompanhado dia a dia em termos de performance. A gente tem que definir performance. O que é? É visitas ao site? É compras? São indicadores de marca? Já tem tecnologias que me permitem otimizar uma campanha por indicadores de marca. Significa o quê? Eu mostrei a minha campanha para um grupo de pessoas, para uma audiência específica, e eu separo um percentual dessa audiência para o qual eu não mostro a campanha, para o qual eu mostro um anúncio da Cruz Vermelha. Depois disso, eu faço uma pesquisa em banner de, por exemplo, awareness, ou de opinião favorável sobre marca. Qual é a tua marca preferida de sabão em pó? E comparo a performance das pessoas que viram o anúncio com as pessoas que não viram o anúncio. E otimizo a campanha não pelo click-through, não pelo CPA, senão pela capacidade da campanha de gerar awareness em uma audiência específica. Quanto mais awareness gera, mais o meu dinheiro de comunicação está atingindo os objetivos propostos e, portanto, mais dinheiro eu invisto naquela audiência específica. Esse tipo de compra quebra alguns paradigmas. Por exemplo, quem aqui conhece algo de mídia, de compra de mídia online? Não tanta gente, mas, enfim. Eu posso comprar uma diária dentro de um portal, eu posso comprar uma faixa horária dentro de um portal. E eu acredito que, para o meu produto, a melhor faixa horária é das 3 às 5. E eu compro, veiculo para todo mundo que visitou o portal das 3 às 5. Com uma ferramenta dessas de compra de mídia, eu posso traçar um gráfico como esse aqui, que compara faixa horária com dia da semana, e saber que, para essa audiência específica, o maior retorno ocorre de segunda a quinta, na hora do almoço e à tarde, e que sexta, sábado e domingo o retorno é muito baixo. Então, eu só vou comprar mídia para essa audiência específica, nesse horário e nesses dias da semana. Quem conhece mídia sabe que uma das chaves de montar um plano de mídia é determinar a frequência. Quantos impactos eu preciso ter no meu público para que ele absorva a mensagem, ou para que ele reaja. Quando eu paro de me comunicar com uma audiência específica? Essas ferramentas me permitem entender como é que a conversão varia em função do número de impressões. E quando eu atingir o ponto de ganho máximo, eu paro de imprimir para aquele cliente em especial, ou para aquela audiência em especial. Ou seja, a gente muda totalmente o paradigma de compra de mídia. Qual é a consequência disso? É que a gente precisa mudar a maneira como a gente compra, e as pessoas que compram, e os processos atrás da compra de mídia. Então, você tem uma cadeia de valor onde o ponto de decisão se torna análise de dados. Os veículos me dão todas as possibilidades de onde eu vou veicular a mídia. As empresas de dados, como a Naveg, ou como as ferramentas de gestão dos dados do meu site, que a Adobe tem, e outras empresas, me permitem criar audiências, me permitem determinar quem. O pessoal de criação da agência me fornece várias opções de mensagens e de linhas criativas diferentes, mas é o contínuo teste e otimização que vai definir a compra da mídia. O tipo de habilidade, o tipo de skill de um departamento de mídia, que, como o Léo comentou, era baseado em relacionamentos. Eu conheço a pessoa do portal que vai me dar um projeto especial, que vai me dar acesso a isso ou aquilo. Negociação, eu consigo comprar o CPM a um custo mais barato, e a capacidade de gestão de processos complexos, isso acaba sendo substituído ou complementado, melhor dizendo, com capacidade analítica, com capacidade de decisão baseada em dados, com domínio de tecnologia e a capacidade de operar plataformas de gestão. Eu não estou dizendo que o processo de compra de mídia tradicional some, mas ele acaba reduzido a um nicho bastante específico. O que a gente tem é, de um lado,
os chamados programmatic buyers ou analytic buyers, as pessoas que compram, são os traders, são aqueles que compram baseado em informação, baseado em análise, são especialistas em segmentação e análise quantitativa. E você tem, do outro lado, os custom buyers, que são aqueles que são especialistas em marca, e esses, sim, vão fazer um acordo com o portal para vestir o portal inteiro de uma marca específica, para criar um branded content que faça sentido para os valores que aquela marca quer comunicar com o cliente. Mas agora não é mais negociar um pacote de impressões. Agora é criar uma experiência para o cliente no veículo. Esse espaço continua existindo. O que existe de novo, e para todo mundo que está interessado em analytics, que trabalha com analytics, é uma oportunidade gigantesca, é trabalhar desse lado de cá, do lado de programmatic buyers. Então, acho que eu fui bastante rápido, porque era essa a mensagem, mas acho que a gente, com isso, acaba tendo mais espaço para perguntas. Eu queria só fechar com a história do Matt Mann, dizendo que isso não é ficção científica. Na verdade, isso está acontecendo hoje, tem algumas agências que estão operando, eu acho que em 1 ou 2 anos isso vai virar mainstream. Nos Estados Unidos, 50% da mídia é comprada dessa forma, nem sempre por agências, muitas vezes por ad networks, mas o processo é o mesmo. Análise de dados, definição de parâmetros, definição de audiências, teste, análise, otimização. É uma oportunidade genial para quem trabalha em analytics. Obrigado. Agora sim. Alô. Bom, pessoal, era isso que a gente queria falar para vocês. A gente abre agora para uma sessão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a gente começar a conversar um pouquinho? Alguma dúvida sobre como se faz essa compra programática? Ou algum outro detalhe? Eu tenho uma. Como é que eu mudo esse slide? Será que chegou até o final? Ixi, não foi. A gente pode deixar isso como fundo, acho que. Aí, pronto. Alguma pergunta, plateia? Temos lá. Passa para ele, por favor. O nosso piloto, né? Bom dia. Eu gostaria de saber se você já utilizou métricas, alguma ferramenta que você já disse aí, para ambiente corporativo, para estimular ou ver tendências das pessoas que acessam portais corporativos, de universidades corporativas, de companhias muito grandes, que nem Petrobras. Eu trabalho no Sebrae. A gente tem 6 mil colaboradores e mais 12 mil parceiros, e eles todos acessam o nosso portal, e a gente gostaria de medir mais a fundo as tendências e o que eles estão acessando e como eles estão acessando, os melhores horários. A gente usa só Analytics, mas a gente não consegue ter dados suficientes para melhorar o portal. Você quer responder? Não, eu acho que o Analytics é bem rico, na verdade. Se você ele bem usado é capaz de te dar fortes insights sobre o comportamento dos usuários no teu site. Dependendo do teu nível, você pode buscar ferramentas como a suíte da Adobe, que também tem muito suporte para isso, mas eu acho que é menos a ferramenta e mais como você usa. Eu te garanto que com GA bem organizado, bem estruturado, você consegue entender bastante o comportamento das pessoas no site. Vou dizer outra coisa. Eu sempre tento complementar a informação de comportamento com informação de atitude, ou seja, por que as pessoas fazem isso e não só o que elas fazem. Para entender por que fazem, a única maneira é perguntar para o cliente. Então, implementar pesquisas no teu site, de um lado, e existem empresas de experiência, de usuários que montam grupos e que discutem com esses usuários do teu site qual é o tipo de experiência que ele tem lá dentro. Confiar somente em dado comportamental é complicado, porque você não tem a relação de causa e efeito, você não sabe por que elas fazem aquilo, você só sabe que aquilo ocorre. Para você poder mudar, você precisa entender as causas, e é isso que uma dica
importante é você utilizar ferramentas de pesquisa junto, tanto pesquisa presencial quanto pesquisa online, para descobrir os porquês. Esses sites corporativos e até ambientes que são B2B, ou ambientes logados, eles se parecem muito com análise de CRM, né? Porque são análises de, vamos dizer assim, valor do cliente ao longo do tempo, o que ele tem feito, o que ele tem evoluído, como é que ele tem operado ou se relacionado com a marca. Quem sabe muito disso dentro das empresas, geralmente é a área de Business Intelligence, a própria área de CRM, e eles geralmente usam modelos estatísticos para trabalhar isso de uma maneira um pouquinho mais complexa, né? Agora, o que a gente vê é que essas pessoas estão vindo para a área de Analytics também, e as pessoas de Analytics também estão começando a se aproximar dos estatísticos para fazer esses modelos, né? Já tem ferramentas de estatística que já tem módulos de Web Analytics e já tem integrações que você consegue tirar tipo dados do Google Analytics ou do Site Catalyst ou do Core Metrics, importar dentro de um data warehouse e processar isso, porque não vai ser propriamente o mesmo comportamento que a gente tem de mídia do consumidor. A gente não está analisando, por exemplo, o tráfego de canais. A gente está analisando, por exemplo, qual a recorrência de um determinado comportamento ou qual os grupos de usuários têm maior característica X ou Y para fazer esse comportamento. Ou seja, quem tem mais correlação com essa atitude, mais correlação com aquela outra atitude, né, como o Adriano falou, e isso vai depender um pouquinho mais de estatística. Então, você falou um exemplo da Petrobras, você trabalha lá, é isso? Sebrae, desculpa. Lá no Sebrae você deve ter uma área de BI ou de CRM, que é mais ativa, tem softwares para isso lá, que eles trabalham lá, e tem conhecimento para isso, porque o que ele falou é mais importante. Você tem o conhecimento para analisar o comportamento do consumidor, mas mais individualizado, menos no geral, porque o Web Analytics ele tem essa questão de ser uma visão um pouquinho mais agregada, um pouquinho mais geral sobre o que acontece no consumo de mídia, porque são volumes muito grandes. Mas quando você começa a falar de ambientes corporativos, são volumes menores do que milhões de visitas, né? E você consegue entender esse comportamento mais como uma pesquisa e menos como um comportamento de mídia, né? Sim. Deixa eu até somar uma outra coisa. Se o teu interesse é conhecer perfil de usuários, aquele tipo de empresa que eu disse que são provedores de dados de comportamento, elas podem te ajudar nisso. Elas têm parcerias com vários publishers e, com base nessas parcerias, elas montam o perfil de cada usuário da internet e você, fazendo um acordo com elas, são capazes de te contar se quem visita o teu site é homem ou mulher, qual é a idade, onde é que ele está, se ele está interessado mais nisso ou naquilo, com base no perfil de navegação dessas pessoas na internet. Uma das empresas que faz isso, um dos sócios, acho que vai estar falando hoje, que é a Naveg. Então, para você ficar atento a isso também. Mais uma pergunta, pessoal? Temos uma lá no fundo. Essa questão de métrica ela acaba esbarrando uma questão de invasão, né, de alguns consumidores. Isso aí costuma gerar um problema com o jurídico da agência? Não, por dois motivos. Primeiro, porque nenhuma dessas ferramentas trabalha com dados PII, não são dados identificáveis. Eu não sei quem é o fulano. Eu sei que existe alguém que tem um comportamento dessa forma, que se comporta dessa forma, e eu compro a mídia para esse alguém não identificado. O segundo motivo é mais pragmático. Não existe ainda uma legislação forte de privacidade de dados no Brasil. Isso está sendo discutido, existem pelo menos 2 projetos fortes na Câmara, então a gente não tem ainda nenhum problema jurídico. Existem, nessa questão, 2 modelos importantes. Um modelo é o modelo europeu, que é um modelo que reforça bastante a questão de privacidade, o direito individual. Ao mesmo tempo, é um modelo onde a eficiência se perde, ou seja, a gente sabe que a internet ela roda em função de publicidade. Você tem o Google, o Facebook, todos esses aplicativos grátis, porque alguém está pagando a conta. E o diferencial dessa publicidade na internet é exatamente segmentação. Uma política que não leve em conta isso não vai só dar um direito ao cidadão, mas vai tirar algo do cidadão, que é o acesso à internet como ela é hoje. O modelo americano já leva mais isso em conta, mas mesmo nos Estados Unidos existe uma discussão muito forte de qual é a fronteira adequada entre privacidade e esse tipo de uso de informação. Aqui no Brasil, isso ainda é terra de ninguém. As maiores informações que você tem para trabalhar com mídia, geralmente são anônimas ou segmentadas a ponto de você ter informações que só dizem o perfil da pessoa e não propriamente quem é a pessoa.
né? Ao mesmo tempo, é livre para as pessoas fazerem o que quiserem. Então, se hoje você mede um site, às vezes você pode colocar numa tag ou você colocar num tipo de medição diferente o CPF da pessoa. Só que, como o Adriano falou, isso é um tipo de informação que é uma informação privada. Isso você não deveria colocar na B-Analytics. Então, na maioria das vezes, o que a gente tem de informação de mídia, realmente você consegue trabalhar sem invadir a privacidade de ninguém, só com dados anônimos. Só que, se isso acontece, aí a gente tem um problema, porque isso fere, às vezes, os termos de uso de ferramentas como o Google Analytics, e você acaba tendo que partir para ferramentas que são ou suas, ou proprietárias, ou que você compra para garantir em contrato que essas informações não vão ser mal utilizadas. Imagina você colocar numa tag o CPF da pessoa, e depois alguém que tem acesso ao relatório extrair o relatório de todos os CPFs e vender na banca, né, como mailing, como da Receita Federal. Então, é uma coisa bem sensível, a gente tem que tomar cuidado, sim, só que a gente consegue trabalhar muito sem invadir a privacidade, né? Essa ferramenta que ele falou, por exemplo, na VEG também, consegue identificar esse perfil inteiro sem propriamente saber quem é a pessoa, só de observar características das pessoas, né? Sabendo que é homem de tal região que consome esse produto, mas não quem é, onde mora e o que faz essa pessoa. Acho que essa é uma mudança forte do tempo que eu mexia com um banco de dados de marketing. A ideia era conquistar o dado completo, a ficha cadastral do cliente e mantê-la limpa, atualizada, organizada ao longo do tempo. Esse modelo do dado estático e do dado que precisa ser cuidado e atualizado e do dado personalizado caiu. O que a gente tem é um dado muito mais volátil, muito mais dinâmico. Eu posso perder os dados de cada um de vocês hoje, porque você entrou no computador e limpou os seus cookies, e a partir desse instante eu não sei mais nada de você. Eu não sei seu nome, eu não sei seu CPF, eu não sei seu telefone, mas eu tenho alguma ideia do que você fez na internet ou no meu site que me ajuda a ofertar algo mais adequado para você. A gente sai de um dado que precisa ser cuidado e mantido para um dado muito mais volátil que tem um uso imediato. Então, é uma mudança também forte de paradigma no uso de dados. Bom, mais alguma pergunta? Temos mais um aqui. Ju? Oi. Dado esse novo contexto de compra de mídia, eu queria saber como é que fica o peso das ferramentas de painel, que trazem uma visão da concorrência e tudo mais, versus o dado analítico do site, do cliente. E aí eu entendo que depende do objetivo da campanha, mas aí eu queria, se vocês pudessem dar um exemplo de uma campanha com objetivo mais de branding e a outra com objetivo mais de conversão. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. As ferramentas de painel, estilo com score... Isso, Ibope com score. Tá. Essas ferramentas continuam sendo extremamente úteis. Vamos combinar o seguinte, nem todos, aliás, grandes veículos importantes, grandes portais do Brasil não disponibilizam a mídia ainda nesse formato aqui. Eu tenho que continuar comprando determinados portais. Para saber o que comprar lá dentro e onde comprar, eu preciso dessas ferramentas de painel. Mais ainda, para entender o meu internauta, o internauta que eu estou buscando, eu preciso das ferramentas de painel, porque elas me dão uma visão mais ampla. Isso não é só para branding, também para performance. O que a gente faz na On-Demand, pelo menos, é combinar audience buying e placement buying. Então, eu compro placement, eu compro espaços publicitários em portais, ou que tem uma audiência muito grande, porque eu quero reach, eu quero alcance, eu quero falar com muita gente ao mesmo tempo, soltar uma bomba para comunicar alguma coisa importante, ou eu compro mídia contextual, compro em um site ou um canal de nicho, porque eu quero falar com pessoas que têm um comportamento muito específico e, claro, quero que elas cliquem e venham para o meu site para que aí eu possa trabalhá-las em retargeting. Então, assim, as ferramentas de painel continuam fundamentais, tanto para o planejamento de performance quanto para o planejamento de marca. Isso que a gente falou de compra programática é uma ferramenta que tem que ser equilibrada com a compra de placements. Não sei se eu respondi. Algumas ferramentas dessas também já começam a integrar os dados desses painéis dentro das plataformas de compra de mídia para você fazer planejamento e afins, né? E aí você consegue enriquecer os dados. Então, é o que ele falou, são dois objetivos diferentes. Um é pesquisar canais para investir e o outro é comprar programaticamente baseado em resultados, né? Uma não vai deixar de existir porque surgiu a outra, mas algumas já começam a cruzar as fronteiras e falar assim, olha, você pode fazer o plano aqui, mas você vai ter essa informação de pesquisa para comprar. E alguns já compram dados do NetRating, já compram dados do Comscore para fazer isso. Um exemplo é as ferramentas do Google de double-click, de compra de painéis, de compra de mídia, em que eles já usam dados de painéis lá também, né?
Pessoal, a gente vai ter ainda mais sessões aqui, por isso que a gente termina agora nessas perguntas. Por favor, continue as perguntas, quem tiver mais no Twitter, para a gente continuar conversando. Eu queria agradecer ao Adriano pela presença e a gente passar para a próxima sessão. Obrigado.